Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Muito obrigada aos patronos por continuarem a fazer os donativos mensalmente. Obrigada também a quem está a ir à plataforma fazer os donativos. Tem sido com esses donativos que temos continuado a fazer estas gravações, a ter estas conversas com pessoas que me inspiram e que eu acredito que de alguma forma vos vão ser também colo. Se quiserem saber também como é que podem ser, têm os links no perfil do Instagram, sigam as páginas do Spotify, as plataformas do Spotify, YouTube, tudo isso, e se gostarem de alguma conversa, partilhem, sem vergonhas, porque quem se senta aqui a partilhar parte da sua vida é mesmo com esse objetivo de ajudar. Hoje tenho aqui uma pessoa muito especial, o Lourenço, que me recomendaram. De repente recebo uma mensagem de uma amiga do Lourenço, de onde eu falei durante o Covid, participei assim numa conversa. Ticas, tenho que entrevistar o meu amigo porque ele é incrível, tem uma história de vida dura, mas parece que não se passa nada com ele, e é assim um grande exemplo. E eu lembro-me que estava assim meio a dormir, mas fui ouvindo, fomos as duas respondendo, então vá, bora. E quando falei com o Lourenço, acho que tivemos que cortar um bocadinho a conversa, porque senão fazíamos logo a entrevista ao telefone, mas quando falei contigo, Lourenço, percebi logo que de facto és muito especial por várias coisas, mas acima de tudo pela forma como encaras a vida, mas também a morte, que foi o que me fascinou um bocadinho quando falei com a tua amiga, era a admiração imensa que ela tinha da maneira como tu vives a vida a 100, mas depois também quando se fala no tema da morte, a maneira tão bonita e real com que falas sobre isso. E que vocês já vão ouvir, porque de facto aqui a história de vida do Lourenço dá um livro e vai dar um livro. Mas vou deixar que sejas tu, Lourenço, a contar tudo, porque é tão complexo que de certeza eu me ia enganar no resumo e a diminuir muito tudo isso que se passa aí. Para começar, porque todos também temos uma história que faz parte de quando tudo começou, como é que foi a tua infância, onde é que cresceste? Eu acho que já há muitos anos que digo que sou a pessoa mais feliz do mundo. E acho que sou, de facto, pronto, não que os outros não possam ser tão felizes como eu, mas eu sou especialmente feliz. E isto, tive uma infância inacreditável. Os meus pais, nenhum deles cresceu em Tomar e fomos viver para Tomar, decidiram que era o melhor sítio para irmos, porque parte da família do meu pai é de lá, e de facto adorei ir para lá, porque é uma cidade pequena o suficiente para se ter independência, para se sair, para, sei lá, respirar melhor, e tudo é mais fácil e menos confuso do que em Lisboa. E ao mesmo tempo tem escolas, tem mais do que uma escola, que às vezes as pessoas acham que não, ou que temos que andar 5 km a pé para chegar a uma escola, à civilização, mas é uma metrópole engraçada e onde consegui crescer inacreditavelmente bem. E depois os meus pais sempre nos incentivaram muito a vida de campos de férias, e aí eu criei muitos amigos. Eu sempre disse que tinha vários grandes amigos. As pessoas normalmente gozam comigo com isto, porque são muitos, mas tenho muita facilidade em fazer amigos, mas os meus melhores amigos foram feitos em campos de férias, os meus melhores amigos também foram feitos na escola, foram feitos em vários círculos, e por ter tantos círculos é que acho que sou tão feliz e completo, porque se há coisas que uma pessoa às vezes não pode falar com este grupo, fala com aquele, ou vive com aquele, o grupo das corridas de touros, o grupo do teatro, o grupo do que quer que seja, e essa parte é muito gira, e acho que isso é que me fez crescer muito feliz. E depois tenho a parte da minha família que
nós somos muitos, então do lado da minha mãe são 13 filhos, então eu luto muito por ser o neto preferido da minha avó, e sou. No meio de quantos netos? Somos 20 e alguns, e vai lá, podiam ser mais. Mas eu sou o número 16, e tem graça porque sempre vivi uma vida muito, muito cheia em termos de família, e os programas de família nunca foram uma seca. Do lado do meu pai, também, o meu pai tem 3 irmãos e também somos muito unidos, e eu era especialmente unido à minha avó, mãe do meu pai, e sempre se disse lá em casa que nós não somos uma família de quartos, somos uma família de salas. E isto era, se traz um amigo cá em casa, ninguém vai para o quarto ou o que quer que seja. Quer dizer, se for estudar, pronto, dá-se o sossego possível. Mas por outro lado, os meus amigos conviverem com o meu avô, tipo, não é uma coisa estranha, e também nunca seria estranho. Por isso, quando faço uma festa de anos, gosto imenso de misturar tudo, e acho graça o choque de realidade de gerações, e sou muito amigo de grandes amigos meus têm 30 e tal anos, com grandes amigos meus são um bocadinho mais novos, e sempre foi uma coisa. Pois os meus irmãos também, como o meu irmão mais velho tem 39 anos, a certa altura uma pessoa também vai sendo puxada para isso, porque sou mais novo, e quero também estar ao nível de quem é mais velho. E acho que essas duas dimensões, amigos, família, com Tomar e Lisboa pelo meio, são assim uma receita ideal para a minha infância ter sido tão boa. E a ligação com a avó paterna era mais especial porque cresceram mais juntos? Ou? Sim, a minha avó, eu sou o segundo neto mais velho, e nós, até a minha avó morrer, éramos 5. E então, aquilo era... Não éramos 5 nada, éramos 7 bolas, já me enganei. Mas a minha avó era a que era de Tomar, e então, por exemplo, tinha sempre o programa de à sexta-feira, ia ao final do dia, ia lanchar com a minha avó Café Paris, que é um café centenário lá em Tomar, comer meia torrada cada um e ver o nosso chá verde. Ia com a minha avó às compras, ia com a minha avó, olhávamos para um daqueles armários lá em casa com livros ou coisas antigas dos meus trisavós, e a minha avó começava a desbobinar e eu ali, e passávamos horas e horas os dois, entre histórias, entre livros, entre tudo, e era muito giro, partilhávamos muita coisa. O gosto pela história, a minha avó era professora de história, e mesmo antes da minha avó morrer, nesse ano antes, combinámos que vamos escrever um livro que se chamava Costumes de uma Sociedade que Mudou. Nunca chegámos a escrever o livro, mas das últimas palavras que a minha avó me disse foi: o livro vai se chamar Costumes da cidade, de uma sociedade que mudou. E já tínhamos decidido isto, mas a minha avó estava meio oxigenada, meio coisa, já toda zonza, e disse-me aquilo, e foi tipo, passa a pasta e escreve. E também o livro que vou escrever é um bocado a pensar, se a minha avó estivesse cá, era a primeira pessoa a dizer: Lourenço, ajude quem pode com aquilo que Deus lhe dá. E isto foi o que Deus me deu, pronto. Como é que foi lidar com a morte da tua avó? Muito bem, e eu tenho uma relação muito engraçada com a morte, como a Carminho diz, e não tem totalmente a ver com o estar doente e não saber o dia da manhã. Tem a ver com, lembro-me de ter 8 anos e rebolava a certa altura nas férias a pensar, tipo, a morte, o que é isto? É uma espiral que nunca mais acaba. O pai da minha mãe, que já tinha morrido, eu achava, mas está lá, mas que seca, vai estar lá o tempo inteiro a olhar para nós, o que é que faz? Olha, não olha, vira-se para a esquerda, há comida, não há comida. E lembro-me da minha mãe chegar a casa e agarrar-me às saias da minha mãe e pensar, ufa, tipo, agora já não é preciso pensar mais sobre isto. E fui pensando, isso é da altura, aos 11 anos, lembro-me de chegar à catequese um dia, à quarta-feira, e isto por acaso foi das últimas coisas que escrevi agora no livro, e foi, olha, catequista, tenho uma coisa a dizer, já não tenho medo da morte. E ela assim, ai meu Deus, vamos lá ver isto com calma. E eu, pronto, é que se eu acredito em Deus, e se a morte é de facto uma coisa boa, e se Jesus morreu por mim, por si, porque é que eu hei de temer alguma coisa que é bom? Se eu acho que no final de contas vou chegar a um sítio melhor do que este, a morte não pode ser uma coisa má, e eu não posso ter medo de uma coisa má, e eu ter medo de uma coisa que não é má é só estúpido. Eu disse isto, e depois, hoje em dia completo muito isto para tentar explicar às pessoas que é, isto não quer dizer que eu desista da minha vida, isto não quer dizer que eu não vá continuar a procurar tratamentos, tem simplesmente que ver com o facto de, se eu não tiver medo da morte, vou viver 1000 vezes melhor, porque o dia da manhã não está atormentado pelo que pode ser.
está simplesmente fantasiado pelo que ainda vem e pelo que ainda pode vir. E isso é o que me faz então pensar: uau, a vida é boa para desfrutar, e pensar na morte, dedicar uns minutos agora, é ganhar horas de vida e numa vida com qualidade, e não daquelas pessoas que dizem: ai, não aproveitei, não disse adeus, ai, que seca, por amor de Deus. E isto para quem não está a ouvir e não te conhece, tudo corria bem na tua vida, em 1000 grupos, muitos amigos, sempre a fazer imensas coisas, até que alguma coisa aí aconteceu e mudou. É verdade, ninguém sabe bem qual é que era a coisa ou qual é que é a coisa. O que sabe, no fundo, é eu tenho umas lesões nos nervos, e isto foi-se percebendo mais tarde. Comecei a ser estudado mais ou menos uma semana antes do lockdown ou uma coisa deste género, mas portanto a meio de fevereiro comecei a ficar com muitas dores. De repente ficava com a perna encravada durante uns minutos, não percebia o que é que acontecia. As dores são na virilha do lado esquerdo e na coxa do lado esquerdo, da parte de dentro, e era uma dor insuportável. Cada vez cresceu mais, comecei a ser estudado por causa da dor, não se conseguia perceber, não se conseguia controlar. Entretanto foi-se percebendo que, e isto é assim o resumo, que é o que interessa para perceber o contexto, tenho estas lesões nos nervos que provocam uma dor insuportável e incontrolável, que terá feito com que o cérebro acionasse um mecanismo de autodestruição. E este mecanismo é porque o corpo não é capaz de lidar com a dor, então o cérebro acha: vamos desligar isto. Pronto, e então começou um ciclo vicioso, uma espécie de bola de neve, a começar a deixar de estimular o corpo. Pronto, começou pela perna esquerda, que não funciona de todo, nem sensibilidade, nem parte motora. A perna direita, nas últimas 2 semanas, começou a dar o berro, e é a perna que me suporta para não ter que andar sempre de cadeira de rodas e poder levantar-me, e está a perder muita força muito rapidamente, e não avisa, tipo, falhou, caí, pimba. Esta semana já caí das escadas, já caí na faculdade, caí a meio de um exame, caí, e é toda uma peripécia constante. Depois os braços, em 2 meses perdi 4/5 da força dos braços, e cada vez está pior. Deixei de conseguir escrever já há 7 meses, e eu escrevia muito à mão, sou old school nessas coisas, e é uma das coisas que mais me custa, sem dúvida. E depois, sei lá, não consigo servir bem a mim próprio a jantar, é uma carne um bocadinho mais rija, já não consigo ser eu a cortar, ou tampa da Coca-Cola, nem eu consigo abrir, e é assim um cúmulo de coisas. E depois tomo 23 comprimidos por dia, mais ou menos isto, e tenho um fígado a explodir, um estômago que de repente começa a deitar sangue. Então pronto, estamos nesta coisa todos os dias, ou quase todos os dias. Ora, sai tudo pela boca, ou bilis, ou sangue, ou o que quer que seja que eu tenha ingerido. Deixo de mexer mais alguma coisa, ou começo a deixar de ver, ou agora tenho imensa dificuldade a juntar palavras a alturas nisto. Mas depois também estou super cansado, porque estou há 5 meses a dormir 1h30 por média por noite, e isto obviamente não ajuda em nada, nem na evolução da doença, que cada vez é mais rápida, nem noutras coisas que são disputadas simplesmente pelo cansaço. Depois é isto, não se sabe exatamente o que é o cérebro, o que é o cansaço, o que é o cérebro a não regenerar, o que é que se faz aos órgãos, não se pode parar a medicação, para-se, não faz, não sei o quê. Uma senhora diz-me assim, uma médica: mas olha, se calhar vamos então para a morfina sempre, fica numa cama. E eu assim: mas o dia todo? Eu assim, sim, mas eu prefiro viver com dores a não viver, eu não vou ficar vegetal numa cama. Imagina, isto não é uma opção. E às vezes as pessoas esquecem-se um bocado que eu não sou uma doença, eu tenho uma doença, faz parte de mim, e eu vivo em conjunto, sou usufrutuário dessa doença, mas não sou uma doença. E isto foi sempre uma coisa que eu quis marcar as pessoas, que não fosse, desde o início, ouvissem Lourenço. Por isso é que as pessoas inicialmente não sabiam que eu estava doente, e não era tipo Lourenço e lembrarem-se: o que está doente. Não era isto, sou Lourenço. Uhum. E como é que foi? Estás a falar de... estávamos antes de entrar no lockdown, parece que foi uma coisa simples, mas foi sempre leve ir percebendo que de repente tu, Lourenço, que és muito mais do que a doença que sofres, de repente uma perna não mexe, os braços não mexem,
a outra tem que empurrar. Isto foi leve ou duro? Não, não foi leve. E às vezes as pessoas confundem a leveza das coisas com o facto de eu ainda ter alegria em mim. Não, isto não é fácil no geral, porque uma pessoa não consigo, às vezes acordo ou não adormeci, mas pronto, tento me levantar e não consigo, tento fazer alguma coisa e não consigo. E o processo disto, inicialmente, conseguia ir à praia, conseguia fazer coisas, porque era uma perna e falhava, tinha que parar e esperar, Deus sabe lá quando, até quando, mas isto eu fazia judo, cinturão negro, andava a correr de um lado para o outro, era das coisas que mais me caracterizava, era aproveitar cada segundo em cada sítio, ia a correr para o metro, ia a correr não sei onde, de manhã ainda por cima não suo, que é ótimo, então saía de casa, ia a correr para o metro para o rato, de lá para o rato, estava ali, ia a correr para a faculdade, passava por macas meio a correr e de repente estamos numa de não há a correr, não há a fazer exercício, não há poder jantar, almoçar, fazer um dia cheio porque não consigo, e há outra coisa que é eu começar a perceber que isto é a minha vida e que não consigo mandá-la fora, não é? Não é uma coisa que eu tenho uma dor, por exemplo, agora um caso hipotético, e a dor acaba, ok, estou 2 horas sem dor, espetacular, estou eu outra vez. Eu nunca tive um momento em que, primeiro, ficasse sem dor, segundo, que tenha um corpo de repente todo outra vez funcional. E isso não é fácil. E eu descrevi isto com shots de humildade, que tive vários. E a certa altura uma amiga minha disse assim, Lourenço, tens que perceber que podes ficar triste, não tens de estar a pôr as coisas sempre em perspectiva. Tipo, não és nenhum Deus. Isto até parece uma coisa boa. Mas depois, eu assim, Terezinha, tens razão, mas sei lá, tipo, é automático, é assim, não, mas tipo, podes estar triste, é uma porcaria, aceita isto e para além disso aceita que as pessoas te ajudem, porque se fosse um amigo teu, se fosse eu, tu ias onde quer que fosse ajudar-me, porque é que não deixas que façam o mesmo por ti? Eu, bolas, estou a ser uma besta. Mas porque não deixavas que te ajudassem? Acho que não deixava que as pessoas sofressem comigo. Estávamos numa altura em que eu tinha que ir ao hospital sozinho. E à Fundação Champalimau afastei-me do microfone, e à Fundação Champalimau e ao Hospital Santa Maria e aos Lusíadas e ao Hospital da Luz e eu adoro teatro, mas odeio que as pessoas sofram por mim, ou seja, podia ser super melodramático com a minha vida, mas e se vivia no musical mas sobre isto, quanto menos as pessoas puderem sofrer, mais feliz eu estou, porque penso, se eu já tenho que sofrer com isto, porque é que alguém mais tem que sofrer com isto? Que a nossa vida continua a andar a um passo normal e que não desenvolva a todos. Pois percebi que isto não é bem assim. Ou seja, saí de uma consulta, mesmo aos meus pais, filtrava, ainda por cima estamos a falar de coisas zero objetivas, de achar isto pode acontecer ou isto está a acontecer, mas não temos a certeza, ou isto vai acabar assim, e eu achar, ok, só o que é objetivo é que vou contar. E depois percebi que tinha as pessoas todas à minha volta a acreditar, a minha família é o mais presente possível e eu se calhar estava a fechar um bocadinho esse lado e tive que começar a abrir e custou-me porque ver as pessoas felizes à volta dava-me força e dá-me força e às vezes perceber que se vão tão abaixo com a porcaria que isto é e o desespero que isto às vezes causa é uma coisa que a mim próprio me custa e penso, bolas, não consigo e que se pudesse suprimir todo o sofrimento que estou a causar era o que faria, sem pensar 2 vezes. Mas pronto, shot de humildade para cima e deixar ser ajudado e saber pedir ajuda quando é preciso pedir ajuda. Isto é difícil. Mas tens pedido. Tenho pedido, sim, mas a certa altura uma pessoa chega à faculdade, quis continuar a faculdade, porque lá estou. Medicina. Achei, as pessoas assim, Lourenço, mas não queres desistir, não queres parar 1 ano, não sei o quê. E eu assim, mas calma, eu não posso ir dar a volta ao mundo em 80 dias, vou ficar o quê? Em casa, doente, a olhar para mim, doente, à espera que o mundo aconteça à minha volta, ver as pessoas que eu gosto a continuar a fazer a vida, porque vão continuar, não é? Ver os barcos a passar e eu olhar, pois era tudo muito lindo, mas eu não estou lá. E depois, uma vez disse isto a um professor, que disse assim, Lourenço, mas eu não tenho razão de queixa nenhuma, mas não se quer focar nos tratamentos, etc. Eu disse assim, professor, olha, isto é tudo muito bonito, se fosse, eu tenho
5 meses de tratamento que sabe que é o que à partida vai resultar e é o que é e não sei o quê. Mas depois outra coisa é quando os tratamentos não estão a resultar, tu há quase 2 anos, na altura, agora já há 2 anos e 4 meses, acho eu, a lutar contra uma coisa e não está a resultar, o desistir agora, se calhar é um desistir para sempre. E não tem mal assumir que isto é a possibilidade, porque isto é o que me faz continuar a estar na faculdade, que é uma coisa que me dá gosto, ser lutado por isso, que mesmo a faculdade não queria que eu estivesse lá, e tentar fazer medicina, e tenho que andar de cadeira de rodas, porque não dou mais de 5 passos sozinho a arrastar-me, e não tenho força nos braços para puxar a cadeira de rodas, portanto, shot de humildade para cima e pedir ajuda, porque é preciso alguém vir-me buscar. E isso é uma coisa que é muito difícil, uma pessoa deixar de ter autonomia para fazer as coisas, tudo à sua volta, bolas, tipo, ou pensar em cada passo, porque vou ficar cansado, porque não vou conseguir, porque não há maneira de entrar num sítio, porque é só escadas, e são fatores que de repente entram na nossa vida e uma pessoa pensa, eu de facto preciso das pessoas, porque sozinho já não consigo enfrentar tanto. Depois também tem um lado bom, quando eu te fui buscar agora às aulas, ao Hospital Santa Maria, também arranjaste boleia de alguém que te empurrou e que acho que me conheceste agora, e isso também são shots não sei se de um grande amor ao outro, não é? Aquele amor ao próximo que se fala, que tu vais recebendo porque continuas a fazer a tua vida. Sim, ainda agora um médico ou um dos terapeutas, já não me disse assim, bem Lourenço, o Lourenço com o que faz agora, nem imagino o que é o Lourenço sentar doente. Eu assim, pois olha, não quero imaginar. É assim, custa-me fazer, e às vezes os meus pais dizem, por exemplo, Lourenço, mas fica em casa, não sei o quê, e eu assim, mas eu preciso disto para continuar a lutar, ou seja, preciso sentir que ainda estou cá, ainda estou vivo por dentro, ainda estou com as pessoas, ainda faço parte da vida das pessoas, e isso dá-me forças para mais uma semana de tratamentos que não dão em nada. E sobre isso, eu, por exemplo, no primeiro dia de aulas da faculdade, virei-me, assumi que queria conhecer alguém, não conhecia ninguém, então disse assim, fui para a fila do refeitório, eu tabuleiro e bati assim nas costas, olá, tudo bem, sou o Lourenço, como é que te chamas? Atraso mesmo, então de repente estava na cafetaria e disse, pronto, olha, então vamos fazer um jogo, tipo campos de férias, e continuo a levar essa atitude na vida, um bocadinho diferente agora é, olá, desculpa, achas que me podes levar de cadeira de rodas até ali? Sou o Lourenço, ele assim, sim, eu sei, eu sou o Francisco, acho que era o Francisco, pronto, e ele oferece, eu não preciso conhecer a pessoa de facto, até porque gosto de aliviar também quem está comigo todos os dias, não é fácil, não gosto de ser que sou um fardo, mas que é difícil ser meu amigo e fazer parte da minha vida, eu sei que e não tem mal, não é? É a vida. É a amizade, sim. Não é? Sim, sinto muito isso em cada coisa. Por exemplo, eu disse agora, quero muito ir a Lourdes, e vou agora daqui a 2 dias, e a Carminho, que é outra grande amiga minha, também de campos de férias, disse, eu vou, eu assim, Carminho, mas a Carminho já é médica, está a trabalhar, ela assim, eu tiro dias de férias, eu assim, Carminho, estás louca? E ela assim, não estou louca, vamos, nada está a resultar, nós gostamos demasiado de ti para não fazer aquilo que ainda dá para fazer. E a fé é a minha grande base no meio disto tudo. Eu digo sempre, eu tive muita sorte em poder construir uma doença, quer dizer que não fui eu que a construí, mas a construir uma doença tendo por base a minha fé, porque senão não sei a que é que me agarrava. E a Carminho disse logo, vamos. Depois uma prima da Carminho disse, eu também quero ir. E a Carminho assim, ok, se conseguíssemos um rapaz era ótimo para conseguirmos ir. E um amigo meu da faculdade, que nem é dos meus melhores amigos, disse, eu sou preciso, eu vou. E pronto, e de repente vamos os 4 para Lourdes e vai ser uma coisa ótima e é a amizade pura que está ali. E isto antes também para quem perceber, porque senão Lourdes, pois, exato. Para quem nos ouve não sabe, mas chegou aqui a uma altura nos muitos tratamentos em que havia a possibilidade de fazer agora um tratamento mais a nível neurológico. Emenda-me se eu estiver a dizer as neiras, mas que aí a notícia não foi... Foi dura. Ou seja, eu fiz esse tratamento que era assim a última chance, que se achava que isto devemos de conseguir manipular o cérebro, que no fundo é o que se trata, tentar manipular a resposta que ele dá, a ação que ele dá e mostrar-lhe de alguma forma que o corpo está funcional mesmo que ele não o estimule.
e não resultou. Que os comandos são XPTO em neurologia e não resultou, e eles disseram logo na altura, se calhar é um bocadinho tarde demais, Lourenço, mas vamos tentar. E eu assim, vamos. E agora percebeu-se que não está a resultar, talvez vá repetir, mas depois as radiações têm todas um processo, um tempo de espera que é obrigatório, porque senão podem piorar, e os efeitos secundários, mesmo estar a deixar de ver, piorou com esse tratamento, mas é o que é, e eu não fico nada frustrado com essas coisas. Mas chegámos a uma altura em que os tratamentos, nenhum aparentemente estava a resultar. Depois tive uma guerra no Hospital de Santa Maria, que a administração do hospital decidiu cancelar parte dos meus tratamentos, a dizer que não queria investir mais recursos num caso perdido. Foi para aí dos golpes mais duros que eu recebi nos últimos tempos, parecia que estavam a desistir. E a desistência, se eu não a tenho, porque é que alguém tem que desistir de mim assim? E eu achei só, isto não faz sentido, mas se calhar é um timing certo para eu agora focar-me em Lourdes, continuar à procura da paz de espírito que me tem alimentado e ajudado a chegar aqui. Lutei, consegui parte dos tratamentos que se mantivessem, mas são lutas que é atrás de lutas. Eu tentar fazer exames na faculdade e estou a lutar por uma coisa que devia ser obrigatória, tipo, não se manda alguém ir morrer para longe, não é? Tipo, o que é isto? Claro, depois a minha família é toda assim, vamos escrever ao Marcelo, vamos escrever à ministra, e eu assim, sim, mas eu agora não consegui arranjar ali o único tratamento que não existia em Portugal, só se fazia ali, conseguimos mantê-lo lá, que pode talvez ainda vir a dar alguma melhoria na parte da dor, que é a magnetoterapia, uma coisa, um protocolo todo de PTO e cenas, que é assim que funciona a minha vida, é toda coisas especiais, e o resto não, e vamos tentar compensar noutro sítio. Mas eu penso só, se eu não tivesse possibilidades, eu não vou encontrar sequer a pessoa igual para fazer as coisas, como é que eu faria? Tipo, eu pergunto ao médico, sinceramente, mas acho que vou ficar igual? Ele assim, não, Lourenço, tenho a certeza que vai piorar. E eu, uau. Tipo, e isto era uma coisa para tentar ajudar a manter o ritmo da doença e tentar retardar as coisas o mais possível. Mas não, e mesmo assim isso não é o suficiente, porque queriam só uma cura. E eu não tenho uma cura para dar a ninguém. Isso é uma coisa triste. E pronto, portanto achei... Continuam muitas coisas, os neurologistas todos passados com isto, porque é todo um caso multidisciplinar e ninguém lhes disse nada, mas estou cá e pronto para continuar a lutar. Mas agora preciso desta pausa para ir a Lourdes e ver. E o milagre pode vir. Lourdes? Exato, o que é Lourdes? Essa pergunta que eu já me esqueci. Ticas, tens que me lembrar quando eu falhar as perguntas. Lourdes é um dos santuários mais importantes no mundo. É assim, Nossa Senhora dos enfermos, dos doentes terminais, dos doentes difíceis, e está ligado a uma Santa Bernadette, que vale a pena ir ver a história, mas que tem umas criptas com umas águas, que as águas cientificamente são iguais às outras, mas são debaixo do santuário. E já houve várias pessoas que mergulharam e que... as doenças maleitas de braços, pernas, às vezes não têm que ser coisas graves. As pessoas vão porque vão. É no sul de França e eu vou mergulhar eu todo e ver o que é que sai dali. E eu sei que o milagre não tem que ser a cura. As pessoas querem muito, mas pode não ser. Se calhar só o facto de dormir mais do que 1h30 por noite pode ser bom, já é um milagre no meio disto tudo. Estou muito contente por ir e estou esperançoso por um milagre, mas também mente aberta para o milagre se deixar aparecer e não estar só à procura da cura. Porque às tantas é tu que vives tanto e vê-se que gostas tanto de viver a vida, que pode ficar um peso isto de o objetivo ser a cura. Não Sim, é? a certa altura houve uma parte em que eu tive que começar. Eu sou uma pessoa muito, muito esperançosa e otimista, é automático. Faz parte de mim e reconheço isso, e às vezes tem defeitos, e no meu caso já teve. Lembro-me no início do meu avô, antes ainda de uma operação que piorou imenso a situação, porque quanto mais se mexe nos nervos pior, mas tentou-se resolver antes de saber que era assim que funcionava a doença. O meu avô dizia assim: Lourenço, não podes ficar desiludido
com esta consulta, com mais esta consulta, porque na verdade nunca havia uma resposta, era aquela coisa de não ter um nome, sou o único paciente conhecido, a gozar chamamos-lhe Lawrence disease, para parecer mais fancy, mas não, as pessoas a certa altura só criam um nome, eu assim, eu só preciso de um caminho, estou nas tintas para o nome, tipo, ter um caminho já é uma coisa muito boa. E fui criando uma coisa que eu chamei gestão de expectativas, mesmo isto, tratamento novo, Lourenço vai resultar, os meus pais todos contentes, e eu só a tentar explicar, gestão de expectativas, e assim, e claro que há logo uma pessoa que não percebe e diz, mas não estás otimista, e assim, não, estou super otimista, estou super esperançoso, mas preciso de chamar a realidade para o meu lado, porque se resultar, estou incrivelmente feliz, mas se não resultar, não quero que a minha felicidade dependa disso, porque nunca dependeu, portanto, e é o que aconteceu, a verdade é que estou aqui, continuo a sobreviver, e eu tento explicar aos médicos que acho que só no meio de hemorragias, de não dormir, de piorar e etc, acho que é só porque gosto mesmo muito de viver, e não me deixo de levar pela ilusão, e não sou controlado pela desilusão. Isso é uma coisa boa. Ou seja, vou à procura do milagre, mas se vier de lá sem um milagre, sei que a minha missão não passava por ali. E passa mais por aqui de estar aqui contigo a falar, e foi aquilo que eu te disse, não é? Eu tenho dores que não sei quantificar, 24 horas sobre 7, e aquilo que me faz pensar, isto já valeu a pena, e gosto muito de entregar as dores por pessoas, por causas, pelo que acontece, isto já valeu a pena se conseguir ajudar alguém no meio disto tudo. Se isto for um exemplo que seja para alguém, já sou a pessoa ainda mais feliz do mundo. E um exemplo, atenção, as pessoas não têm que viver como eu, é só saberem, há esperança para aquilo que não tem nome, que não tem caminho, que não tem tratamento. As pessoas têm direito a reagir como reagem, mas desistir é o caminho mais fácil e não deve ser o certo. Eu não sou ninguém para dizer isto, não é? Mas sou alguém que sabe o que é sofrer e ao mesmo tempo tentar viver à séria. Sim, porque vinhamos no carro já a falar imenso. E a termos que nos calar, porque senão às tantas, como já falámos, eu esqueci-me de perguntar estas coisas, e que me estavas a contar que às vezes a meio das aulas tens que sair, porque começas a sentir o sabor do sangue e vais vomitar e voltas. Isto para dizer um bocadinho de é fácil quem te estiver a ouvir ou quem te estiver a ver achar tudo leve, porque pões tanta alegria. Eu acho que é mais do que alegria, é amor na vida, Lourenço, que o teu sofrimento torna-se leve, mas não é nada, é pesado. No sentido em que nós, quando falámos, é à 1 da manhã, exato, 2 da manhã, gift para aqui, gift para ali. Eu nas minhas insónias, de repente começo, há 2 semanas antes da Ticas falar comigo, de repente estava a ouvir o podcast porque não tinha nada que fazer. Atenção, não é só porque não tinha nada que fazer. Mas podia ser. Era porque era interessante e era giro, e é bom para uma pessoa, é relaxante, e é bom ouvir mais no mundo. Por exemplo, que é uma coisa que eu digo muito, que é, uns amigos meus, os pais separaram-se a certa altura possível, assim, como assim não me disseste? Tipo, sou dos teus melhores amigos, tipo, eu estou cá na mesma, assim, sim, mas estás péssimo, cada vez pior. Eu assim, não, mas se não deixes de ter utilidade na vida das pessoas, tipo, dei-me os escândalos todos, eu gosto de ser útil. Sobre isso, da leveza, tem graça, porque estava à conversa com um padre muito meu amigo do Sairef, e está a dizer que não tem ar doente. Eu, olha, isso é das melhores coisas que alguém pode dizer, porque no meio disto tudo, às vezes mais inchado, mais cansado, mais tudo, as pessoas dizerem, torceste o pé, é a coisa que eu mais ouço. E eu às vezes digo que sim, e digo que sim só porque tem graça, e depois as pessoas ouvem ou percebem que é pior. Uma vez tive uma que me disse assim, passado 1 ano continuas com o pé torcido, e eu, não. Como assim? Depois tenho que explicar, as pessoas ficam super assim, desculpa, e eu assim, não, é das melhores coisas que me podem dar, porque não ter ar doente é bom, é sentir que lá está, ainda sou o Lourenço doente, mas há uma parte que ainda está aqui mais, que é mesmo a querer ir à faculdade, estar na vida das pessoas, e que a doença já me controla tanto e tanta coisa, que eu não quero que controle-te tudo, e estar com cara de não doente é uma coisa boa. Agora, sim, por exemplo, ainda agora nesta aula que estava a ter antes de virmos para cá,
de repente começo a sentir o sabor e mando uma mensagem a um amigo meu que estava à frente e diz: Afonso, por favor, podes vir comigo à casa bem? E ele lá vem. Ou então, a meio de um exame, de repente tenho que me levantar porque não aguento muito tempo sentado e levanto-me, a perna direita falhou, caí para o lado, bati com a cabeça, e os professores assim, precisa de alguma coisa, não sei o que, eu assim, oh professor, não, mas pode-me dar o computador, vou continuar a fazer o exame. Então continuei no chão a fazer o exame. O que é que eu hei de fazer, não é? É a minha vida e leva ou não, vai continuar a ser a minha vida. Às vezes há dias mais duros em que as pessoas não percebem que posso precisar de um bocadinho mais de apoio. E a culpa é minha por não mostrar isso. Às vezes está a conversar com a minha mãe, porque é verdade, mesmo para os meus irmãos ou para os meus melhores amigos, a pessoa que melhor me conhece é assim um dos meus grandes amigos que conheci na faculdade e que já assistiu a tanto e que eu às vezes penso, como é que continuas por cá? Tipo, isto é difícil. Uma coisa que eu digo no livro também, que é sempre disse na minha cabeça, nunca vou dizer a ninguém, não faz ideia o que é que eu estou a passar. Porque as pessoas não fazem ideia o que é que eu estou a passar, mas eu também não sei o que é estar do outro lado. Não sei o que é ser minha mãe, não sei o que é ser meu pai, meu amigo ou meu desconhecido. Não sei. E as pessoas também não sabem. Portanto, eu tento me pôr no lugar dos outros. Às vezes preciso que as pessoas ponham no meu lugar, mas acima de tudo, eu não vou criar esta coisa de ser... tenho uma dor e ninguém me compreende e se calhar ninguém me compreende, é verdade, mas é assim a vida, não é? A ti que achava isto melhor que ninguém, tipo, quantas pessoas é que a compreendem verdadeiramente em relação à tua história? Tipo, poucas, mas podem tentar perceber e isso já é muito bom, não é? E pronto, existe esta coisa de levanta, ajuda, traz, faz e eu foi mais um shot de humildade, mostrar-me vulnerável, mostrar que precisava de ajuda para sair do chão, mostrar que preciso de ajuda para me levantar da cama muitas vezes. Uma coisa que eu faço sempre é tomar banho. Tomo banho sozinho e posso demorar muito tempo, mas é uma coisa que a mim me dá anos de vida sentir, ok, isto ainda faço. Se calhar tens é estúpido. Medo de quando não conseguis fazer? Acho que já não tenho medo, porque já estou à espera que as coisas... não tenham uma solução. Pode ser que se controle a dor, que já era bom, que se elimine parte da medicação que me faz tão mal ao resto do corpo, mas não sei se vou voltar a andar. Continuo com esse sonho, vou fazer uma corrida com pessoas com a t-shirt com a minha cara até à Torre de Belém, que é inaugurar as minhas pernas que agora finalmente funcionam. Continuo a sonhar, mas sonho também com a minha vida. Pode ser isto, o continuar assim. É chato porque continua a evoluir e não está estanque, isso é uma coisa que é mais difícil, mas eu saber que me tenho conseguido adaptar deixa-me descansado, porque o que vier virá e será bom. Que era uma coisa, Ticas, já deves ter ouvido isto muitas vezes, que é assim, vai tudo correr bem, a sério, acredita. E eu penso assim, às vezes, pudesse-me só responder, às vezes respondo só, vai tudo correr bem, sim, mas eu acho que não estamos a pensar exatamente no mesmo. O meu é, seja o que Deus quiser e o que Deus quiser será bom. E isso é o vai correr tudo bem. Não é o vamos estalar os dedos e daqui a bocado estou a fazer sapateado. Até porque isso foi a única coisa, a única não, mas a principal coisa que eu aprendi no primeiro ano de medicina. Nunca se diz a um doente vai ficar tudo bem. Nós não somos curadores, nós tratamos. E a verdade é que vão sempre existir doenças que não têm cura. E se calhar é suposto. Eu não me importo, e se calhar aquilo que eu disse aos 11 anos não foi por acaso. E eu saber disto deixa-me confortável com a vida. Sei lá, eu gosto imenso de pintar, deixei de pintar. Essas coisas às vezes são angustiantes, não consegui escrever, não consegui deixar um recado lá em casa à minha empregada. Há imensas coisas que foi bolas, passaram-me ao lado. Mas por outro lado, é o que é, não é? Estávamos a conversar também desta grande viagem à procura do milagre, seja ele qual for. Exato. E é mesmo bonito, porque quando falávamos ao telefone, nós já dizíamos, bem, já é um milagre esta vontade que tu estás a ter, este acreditar em algum caminho, não é? Sim, e o ter as pessoas, mesmo ter as pessoas, já é um milagre só por si. Um milagre que na viagem eu consiga aguentar a viagem. Todas essas coisas já são pequenos milagres e a minha vida está recheada deles.
E depois estávamos a falar também que vais para Lourdes, onde é um sítio onde as pessoas vão, normalmente os doentes vão à procura de milagres. E quando estavas à procura de um sítio para ficarem a dormir, conta lá como é que Essa história é ótima. Então, estávamos nós à procura de um sítio, uma casa, porque era melhor para eu poder ir descansando durante o dia do que um hotel, e estarmos todos juntos, e de repente tínhamos 259 resultados no Airbnb, e de repente eu digo assim, Carminho, põe aí nos filtros, era um que dizia 100 escadas ou acesso de mobilidade reduzida. De repente pomos filtrar, 0 resultados. E eu penso, como é que isto é possível? Como é que é possível? Não sei bem explicar. Outra coisa, que é andar de cadeira de rodas ou andar como eu ando, eu percebi, as coisas não estão feitas para nós, para pessoas como eu. Às vezes quando eu digo assim, isto não está feito para deficientes, eu estou assim, Lourenço, não és deficiente. E eu assim, mas qual é o mal? Deixa-me ser deficiente. Eu sou deficiente. Eu tenho uma doença, tenho vários déficits de coisas. Isso é o significado de deficiente. Eu não estou a dizer que sou atrasado mental, como quem chama retardado ou está a insultar. Agora, há coisas que uma pessoa só percebe quando está na posição. E isso foi uma coisa que eu percebi com essa coisa da mobilidade reduzida. Tens tido muitas dificuldades? Acho que tenho tido muita ajuda, mas mesmo o Hospital de Santa Maria não está preparado para isto. O que não é suposto. Há anfiteatros em que, por exemplo, tem uma barreira à frente das cadeiras, onde eu não posso esticar as pernas, ou não tem lugar para cadeira de rodas. E uma pessoa pensa, isto é um desnexo. É um desnexo e depois faz um novo edifício, faz não sei o quê, blá blá, mas depois uma cadeira não cabe bem num corredor. Há assim coisas que eu penso, isto se calhar... Às vezes penso, quando tudo está a correr pior, será que isto é mesmo o meu caminho? Ou será que eu estou a forçar a entrada num caminho que não é o meu? Pronto, neste momento continuo a achar que é o meu caminho. Mas, por exemplo, isto eu tenho a certeza que faz parte do meu caminho. E as pessoas, se calhar, acham que eu estou aqui na maior e que isto é o meu ideal de vida. E na verdade, se calhar não é. Se calhar gostava de estar a falar contigo, Ticas, sobre o salto que dei no mini trampolim, que foi épico. Pronto, não é bem isso, não é? Mas eu sou de facto feliz ao mesmo tempo com estas coisas todas. Por exemplo, uma coisa que me aconteceu e que eu achei chocante, fui às Amoreiras, decidi ser uma pessoa normal e então 4 lojas, eu precisava de ir à FNAC, que é logo ali na entrada, saí do Uber, entro na FNAC, pronto, depois fui à Rituals, que é a 2 metros, pronto, e não consigo mais, e de repente fiquei sem bateria no telefone. Pedia um rapaz, não tinham carregadores, não tinham não sei o quê, e eu, tá bem, ok, já vejo como é que faço isto. Não tinha dinheiro sequer vivo, porque hoje em dia uma pessoa nem usa dinheiro para um táxi. Encontrei um amigo meu que me ajudou até ali ao Golfo, mais ou menos, estamos a falar tipo 100 metros a seguir, a empurrar a perna, como a Tica fez agora, que é empurrar, vai empurrando a perna que não funciona para dar um passo artificial. Aí de repente eu demorei 35 minutos a fazer os restantes 100 metros até chegar à Ferreira Borges. Tive 1h30 a acenar, a ver se alguém me podia dar boleia. Eu que a certa altura estava com ar decrépito, porque estava super bem vestido, porque tinha ido cantar uma benção de pastas ou de fitas, ou o que é, e a certa altura caí, veio um rapaz que era o Leandro ajudar-me, aí disse assim, se fosse eu, ele estava tipo de manga cava e fato treino, se fosse eu até percebo porque é que as pessoas não ajudam, agora tu estás aí todo bonito, e eu, pois olha Leandro, a aparência não está a ajudar muito, e as pessoas, a maioria, ignorava simplesmente eu a assinar com a canadiana, ou eu com um ar meio, sei lá, já devia estar com um péssimo ar, ou então abriam a janela e diziam assim, era até ao fim da rua, até à Basílica da Estrela, estamos a falar de 200 metros de carro, isso é um grande desvio para nós, isso não vale a pena, mas olha, está com um bocado mau ar. Foram as respostas que eu ouvi. Nunca ninguém, e pessoas que eu vejo que são do mesmo bairro que eu, desviaram-se completamente de mim e passaram mais de 200 carros garantidamente e ninguém teve a amabilidade de ver o que é. As pessoas têm medo, podem ter tudo, mas eu continuo a acreditar numa utopia em que é possível apanhar uma boleia quando uma pessoa não tem maneira de chegar e pode estar péssimo. Ou então perguntar, o que é que aconteceu? A certa altura chegou um miúdo
do 12º ano que me perguntou, e eu disse só o que é que estava a acontecer e que estava péssimo e que precisava de chegar a casa, na verdade ao barbeiro ainda, mas que e ele assim, mas eu chamo-te o número, eu sim, mas eu não tenho sítio para apontar o número para depois devolver. Assim, não devolves nada, eu ofereço-te. Eu, como assim? Que espetáculo. E ele assim, tu foste falar à minha escola, não foste eu? Fui. Ele era dos 16 anos, já me tinha ouvido, mas nem foi por isso que parou. E ainda veio outro amigo dele, que eu também conhecia por acaso, ficaram à espera do Uber, foi isto. Estamos a falar de pessoas de 17 anos, as restantes com filhos no carro, com pessoas mais velhas, com tudo, ignoraram só. E eu achei, bolas, isto não é mesmo o mundo em que eu quero viver. E isso foi um grande amurro no estômago. E este mundo já é onde tu queres viver ou não, Lourenço? Voltou a ser porque apareceu este Leandro a meio, que não tinha dinheiro, coitado, porque ia apanhar o autocarro, não tinha a aplicação, mas apareceu o Pedro para me ajudar e depois continua a estar rodeado de pessoas inacreditáveis. Mas penso, se não fosse eu, como é que isto era? Ou seja, como é que uma pessoa com a minha doença, infelizmente não, era tudo mais fácil porque trocávamos impressões, pronto, e isso é a desvantagem de estar sozinho nisto, é porque qualquer centro no mundo, primeiro não tem opções e depois não tem referências, portanto nunca se sabe a evolução, prognósticos, não sei o quê, mas nem vale a pena pensar muito, mas o mundo em que eu quero viver não é de facto o mundo onde vivi no sábado durante aquelas 2 horas, mas que tenho pessoas inacreditáveis como os meus barbeiros oferecerem-se para me levar a casa, sim, e isso sim faz parte daquele mundo com que eu sonho e que é a minha utopia. E era aquilo que também fomos falávamos muito, ainda vamos falar mais agora quando der boleia, em que tu dizias que hoje em dia se vive muito no ou drama, ou então Exato. não, quilos de amor, quilos de... Isto tudo então, o livro que vai sair vai se chamar como é que é? Não podes contar tudo. Não posso contar tudo, mas o título que se chama Vida Entre Linhas, e no fundo nasceu da necessidade de eu escrevo muito nas notas, até porque quando deixei de escrever as notas, tenho 1200 notas de textos, de reflexões, é assim a minha terapêutica mais acertada e que está lá sempre, uma grande terapia. E a certa altura comecei a juntar e achei, bem, vou explorar isto. Estava numa época de exames e isto já há um ano, depois aquilo parou um bocado. E a certa altura comecei a achar, bolas, como é que as pessoas, ou os livros que existem, ou aquilo que as pessoas escrevem sobre a vida, estão a saltar em algodão doce, que era aquilo que eu estava a dizer, é tudo lindo, morrer, não sei o quê, ou todo um drama de bradar aos céus, e é tudo deprimente, e é tudo não sei o quê, ou então é um modo que é uma pessoa que, coitada, eu não devia dizer mal dele assim, mas olha, não percebo sequer o que é que vai na cabeça dele, e que são best-sellers na FNAC, na Bertrand, o que é que seja, em que põe a vida como um drama e uma coisa profunda, pirosa, que não é verdade, que é eu não sou eu, mas tu és tu, agora não é o presente, ou simplesmente ama-te, abraça-te, onde se esquecem que a vida é real e tem partes boas, partes más, e que nós, não é isso que nos faz poder viver. Eu não tenho o direito de viver triste a minha vida toda. Não tenho o direito no sentido de, se eu gosto tanto de viver, não é isso que eu quero. E quero mostrar isto às pessoas, que é possível viver e querer viver, e não guardarmos na coisa do vou-me só amar a mim próprio e viver por mim. Há uma coisa que eu digo muito que é, eu vivo para os outros e não é para parecer bem. Tipo, enquanto eu puder, este meu grande amigo diz sempre, pensa em ti, e eu não consigo, tipo, não faz sentido, e às vezes tenho que de facto pensar mais em mim, mas eu, no dia em que eu estiver a viver só para mim, e esse for o meu objetivo de vida, prefiro não estar a viver. Atenção, não estou a fazer publicidade a coisas feias como doenças mentais verdadeiras nos levam, não é? Que é desperdiçar uma vida ou vivermos numa depressão. Não é nada disto, eu não quero viver uma vida que não seja para os outros. Eu sou feliz, e isto é uma coisa que eu tento explicar muito aos meus pais, que é, eu vou uns anos de alguém, porque não sei se para o próximo ano posso ir, e essa pessoa já faz tanto por mim, se eu puder estar no dia de anos dela, que espetáculo! Se eu puder dar um pouco de mim nesse dia, que não seja centrado em mim, nem na minha doença. E é isto que eu estou a fazer aqui. Se eu puder ser um exemplo para alguém e ajudar alguém num processo mais difícil,
a minha vida já vale a pena. Se isso não existir, se eu voltar-me só para mim e para dentro, bolas, está tudo errado. Pensas muito nisso, se eu não estiver cá para o ano? Não penso especialmente no sentido de o medo não é essa, já percebemos que não é isso, mas acho que penso só, não vou ter, seguindo o panorama atual das coisas, não vou ter capacidade para fazer as coisas que ainda consigo, que já são poucas e já perco muitos barcos. Penso só, eu não sei quando é que isto vou voltar a poder fazer, não necessariamente por morrer ou por me tornar vegetal ou o que quer que seja. Acho só, também é uma coisa que eu tento explorar no livro, que é a maneira das pessoas dizerem que vivem cada momento como se fosse o último, não é uma coisa que me faça sentido. Eu gosto é de viver cada coisa como se fosse a principal, no sentido em que relativizar aquilo que é para relativizar e que não vai ser um problema na minha vida porque já tenho suficientes, mas viver com a intensidade de cada dia como um dia bom, um dia em que é bom viver-se e ser vivido. Portanto, se cada dia for o principal, se morrermos no dia a seguir, não tem mal, porque vivemos o último dia. Aí foi o último, E mas às vezes não tem que séria, ser grandes coisas para ser um dia não tem, espetacular, não é? não tem. Às vezes basta eu acordar com um bocadinho menos de dor e conseguir avançar mais um bocadinho num capítulo, ou fazer uma chamada de alguém que tinha pendente porque não conseguia atender. Ou às vezes, eu por exemplo, fui aos capuchos, de repente tive um padre que me disse: estás mesmo a ajudar, e eu disse só: as pessoas temem demais e vivem de menos, e está com um cancro, e isto assim, bolas, tipo, o dia estava a correr pessimamente, mas já tive uma utilidade na vida de alguém, e nem estava à espera, nem foi propositado, portanto, uau! Que bom, mesmo, e é bom ouvir-te que o que tu temes não é a morte, temes é a maneira, o percurso, e aquilo tudo como vais viver a tua vida, com as consequências do que o que tens te vai causando, e por isso vais tentando aproveitar, sabendo que como és, de certeza que à medida do que for acontecendo, do que vier, que também eu acho que te vais conseguir adaptar, e estes teus amigos todos que te carregam ao colo e que têm vindo a carregar, também vão conseguir dar a volta a muita coisa para que tu continues sempre a aproveitar estes momentos, estes anos, estas festas da Azambuja. Quando eu te liguei Pois eu estava no meio de uma largada de todo. e eu a perguntar se estás de ressaca e tu não, ticas, não posso beber, tomo 21. Pois foi, mas eu não sou muito bom doente nisso. Vou bebendo algumas coisas. É certo, altura, mas eu tenho que beber. Uma vez um dos meus médicos, não posso dizer qual, senão isto ainda corre mal, disse assim: Lourenço, eu tinha um casamento, eu assim, como é que eu faço? Como é que eu vou aguentar isto tudo? Ainda fui descansando durante o casamento, mas foi, é assim: olha, Lourenço, beba, ao menos o álcool também é analgésico. E tomo menos comprimidos. E eu, tá bem, olha, vou seguir isto. Mas E claro correu bem. diverti-me bastante. Agora a acabar, passou a voar. Bolas, impressionante. As últimas 3 perguntas, Lourenço. Um dos momentos, que acredito que tenhas tido muitos, mas um dos momentos mais leves que tiveste na tua vida. Na minha vida toda. Ui, bolas, é melhor pôr em pausa. Um dos momentos mais leves foi, já sei, acho que vai parecer contraditório, mas eu tenho uma vida de facto muito, muito boa, e ainda a tenho, mas um dos momentos mais leves de sempre, acho que foi já doente, que foi na Figueira da Foz. É muito difícil ir ao mar porque, no meu estado, não é? E então 2 amigos meus, de repente o mar ficou meio liso, e o Salvador e o Fred pegaram em mim, tipo a cadeirinha, que era o que faziam muitas vezes na praia, e com uma motinha épica que me dava imensa autonomia, e que é o que vai ter que ser outra vez, mas depois na areia precisava de ajuda. Pegaram em mim, mergulhámos, saímos, e eu, que bom sentir o mar. E eles sabem o quanto eu adoro o mar. O mar para mim é das coisas mais deslumbrantes da vida. E é uma das coisas que eu tenho pena de não poder atirar hoje em dia para lá e estar só no mar. E um dos dias mais pesados? Acho que um dos dias mais pesados talvez tenha sido este aqui, em que eu percebi que os tratamentos iam ser cancelados.
em que estavam a desistir de mim. É das sensações mais horríveis de sempre. Sair e ouvir alguém a dizer que de certeza que vai piorar, mas a administração é que manda e eu já não posso fazer mais nada. E eu pensar, bolas, tipo, eu luto mesmo todos os dias à séria por isto e de repente é isto. Há maneira de tentar controlar, fazer o que quer que seja o possível, e há alguém que não percebe que esse possível também muda uma vida tanto como uma cura. E sentir-me abandonado pelas pessoas que estiveram comigo mais de um ano em tratamentos foi assim, foi duro, foi de facto duro. Procuraste ajuda nessa altura de algum psicólogo? Não, porque isto foi há 2 semanas, foi há uma semana. Não, porque automaticamente não tive tempo sequer para pensar muito. Eu reflito muito durante a noite e escrevi logo sobre isto. E o que é que mais me gostou nesse dia, se calhar mais do que ouvir isto que ia acabar e que ia acabar, foi ter que contar aos meus pais, porque os meus pais vivem numa impotência enorme, e os meus avós e as pessoas no geral, mas para os meus pais é muito difícil, numa impotência enorme, não poderem fazer mais, não poderem levar lá fora, fazer o que quer que seja, não poderem ajudar mais, e eu sofro mais com a impotência dos meus pais do que com a minha, e custou muito contar-lhes à mesa, isto vai acontecer, e os meus pais ficaram meio, o que é que nós podemos fazer no meio disto tudo? Pronto, e depois também tive logo o apoio de amigos, de pensar sobre isto, de escrever e ir a uma festa. Fui logo para uma festa, fui para a Zambuja, e tinham acabado as coisas e eu achei, pronto, mas custa muito, mas a minha vida lá está, é mais para além disso, e não vou fazer disso mais um problema, porque Deus providencia e de alguma forma ou de outra hei de conseguir uma certa solução para as coisas. E acredito muito nisto, portanto já não consigo ficar sequer em choque com nada ou ficar completamente arrasado. Eu sou muito, muito sensível, mas é uma sensibilidade que me permite continuar a ser feliz mesmo nos momentos em que parece que é impossível. A vida tem graça? A vida tem muita graça. Uma das coisas com mais graça que aconteceu foi, eu conto esta história, parece sempre super romântica, mas não é muito romântica. Estava na lavandaria, pá, ia ver se apanhava rede em casa. No meio de Lisboa há sítios que não têm rede. E não estava em Tomar, porque posto que há gente que olha, ouve isto e pensa, ele está lá na Parvónia e não há rede. Mas pronto, e estava ao telefone com a minha mãe, isto foi pouco tempo, passado um ano, de fazer um ano. E a minha mãe, eu estava a dizer, uma má notícia qualquer, uma coisa que não se podia fazer nada e que estava a aumentar as coisas, piorei, etc. E eu disse à minha mãe assim, oh mãe, mas não se preocupe, assim, Lourenço, como é que é preciso não me preocupar consigo? Isto está cada vez pior, não podemos fazer nada, o que é isto? O que é isto? Eu assim, oh mãe, mas eu estou feliz. E a minha mãe assim, Lourenço, mas não é possível estar feliz. Eu assim, oh mãe, a verdade é que eu estou mesmo feliz, porque no meio disto tudo eu nunca controlei nada. Nunca tive controle sobre o que é que falhava, sobre o que é que não falhava, sobre que órgão é que vai dar o erro, que não vai dar o berro. Nunca controlei nada. A única coisa que eu senti que era a minha missão no meio disto tudo era encontrar a alegria da minha outra vida no meio deste caos que se transformou na minha nova vida. E eu sinto que fiz isso, portanto não consigo não estar contente e sentir-me feliz à conta disso. E isso tem muita graça saber que ainda sou capaz de encontrar a alegria em cada pessoa que vejo, mas também naquilo que faço, e tenho orgulho, e isto acho que nunca disse assim, mas tenho muito orgulho também na maneira como tenho conseguido gerir isto. Acho que tem sido bom e tem crescido muito à pala desta história. Obrigada. Mais tempo tivéssemos, mais falávamos. É acho que agora ainda vamos continuar. Exato, outras no dúvidas carro, surgem. No carro a conversar os dois. Muito obrigada. Mas as pessoas podem me mandar mensagem que eu hei de responder. Acho que não tem mal nenhum. Dúvidas, mas ninguém vai falar tanto contigo com gifts como eu falo. Exato, os stickers da Ticas são os melhores, a sério, conversem com ela. Mas podem falar, podem perguntar, porque eu percebo que às vezes é assim meio frustrante. As pessoas dizem, mas como é que é possível? Nunca te revoltaste? Vou só pedir um minuto para dizer isto. Ai, não diz disto. Uma pergunta que as pessoas fazem muito, que é, nunca te revoltaste, nunca te chateaste? E eu...
nunca tive essa fase, porque lá está, a minha fé sempre foi a base disto, e tive sorte, porque as pessoas dizem que podia ter afastado, podia, mas nem nunca foi uma questão. Sempre virei para Deus Nosso Senhor para tentar perceber o que é que estava a acontecer. E as pessoas perguntam isto, a revolta, e eu, a única coisa que posso dizer é nunca, porque acho que se eu tivesse que escolher alguém, se eu pudesse escolher alguém para passar aquilo por que eu estou a passar, acho que não escolhia ninguém senão eu. Não porque eu sou melhor que alguém, acho só, primeiro, não desejo mal a ninguém. Segundo, acho que isto deverá fazer parte da minha missão, e eu sinto que isto tem um propósito. Não estou a sofrer só porque sim. Não acho que Deus me faça sofrer. Acho só que o meu caminho está a passar por uma fase que não podia ser tudo assim tão perfeito. E acredito nisto. E como acredito tanto nisto, a revolta nem nunca foi uma opção. Ou dizer porque a mim, essas frases de telenovela, podia ter sido, mas não foi. E vivo muito feliz com isto. E Deus é de facto algo que me ajuda todos os dias a ultrapassar o que quer que seja. Sabes que a Luísa, que eu entrevistei aqui, a Luísa Águas, dizia: eu gostava tanto que a fé desse para fazer tipo como o soro. Isso era ótimo. Porque as pessoas iam ficar tão melhores e iam ganhar tanto um sentido de uma maneira muito mais fácil, e principalmente, que era o que falávamos, nos momentos mais difíceis é que de repente as pessoas querem um milagre, depois o milagre não acontece e ficam frustradas e revoltadas. Mas de facto a fé, quando é sentida, dá-nos caminho, e acho que de alguma forma torna as coisas mais bonitas. Eu acho que não nos tira o sofrimento, mais ainda quando é físico, mas eu acho que dá um sentido ou um propósito para este é um caminho e não é só isto. Não estamos só aqui, por isso concordo com isso que estás a dizer. Não sei como é que alguém no meu lugar sobreviveria sem fé. Ou seja, não acho que é impossível, mas eu, Lourenço, só sou eu porque tenho a fé agarrada a mim, e tenho amigos que não são católicos e que estão comigo nesta vida, mas não sei mesmo. E pronto, e nunca me sinto abandonado, isso é bom, nem pela minha família, nem pelos meus amigos, por alguns médicos aparentemente, mas estou bem, e sou muito feliz com esta Lawrence disease, e com o escrever, e com o estar, e com ainda poder viver com as pessoas, acima de tudo isso. Vamos querer novidades nesta viagem. Sim. Vou seguir. Muito, muito obrigada. Quarta-feira começa. Vamos ver como é que corre. Espero que consigam uma casa com acessibilidades. Exato, vamos ver. Ainda estamos à procura dessas. Se alguém souber. Que isto é frustrante, mas mesmo, olha, muito, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem desse lado, por ouvirem. Olha do que aconteceu, mas quando ouvimos alguém assim como o Lourenço falar de uma coisa tão dura, que é não é ver o fim, mas é ver que se calhar o caminho na vida pode mudar, não porque queremos, mas porque o corpo de repente nós não mandamos nele, e enquanto mãe estar-te a ouvir falar e estar a ouvir também essa notícia, e agora no fim, agora a dizeres ninguém desiste de mim, quer dizer, os médicos, acho que é uma coisa emocionalmente, como tu dizes, dura de encaixar, de suavizar, e é muito bonito, Lourenço, e acho que também espero que para quem nos ouça, esse teu amor de não quereres que os que estejam ao pé de ti sofram, de alguma forma, com tanta coisa, tentar suavizar a dor que sabes que os teus pais e a tua família podem sentir cada vez que vem uma bomba dessas. E percebe muito bonito a maneira como tu reages e a maneira como no meio de tudo tens aí um amor muito grande à vida. E fizeste-me lembrar muito o meu avô, sabes? O meu avô... Isso é um grande elogio. O meu avô... Que eu sei a adoração que tem pelo teu avô. O meu avô, quando a minha avó morreu, eles tiveram 70 anos ou 72 juntos. Uma prima nossa fazia 18 anos no dia em que enterrámos a minha avó, e o meu avô obrigou-nos a todos a pegar num copo de espumante e a fazer um brinde à vida. Espetacular. Porque como católicos que somos,
devíamos respeitar o dom que temos de viver enquanto cá estamos, que devíamos fazer por viver. Quer dizer, nós estávamos todos devastados, Claro. e aquilo ficou-me de, bem, como é que alguém ainda tem coragem neste dia para festejar a vida? E de facto é mesmo isso, e tu és um exemplo disso. Lourenço. Eu em setembro decidi, vou celebrar a vida, quero que as pessoas percebam a alegria que é celebrar a vida, então decidi fazer uma mega festa, ainda em meio Covid, um festão à séria. E como há um ano decidi que ia saltar de paraquedas e era a última oportunidade que tinha, dada pelos médicos, foi difícil convencer, e ajudaram-me todos os profissionais de lá. Ou seja, quando uma pessoa quer viver, também a vida vem muito mais cheia, muito mais com tudo. E eu adoro toda a minha equipa de médicos e agradeço-lhes todos os dias e peço por eles, porque se há essa administração que desiste, os meus médicos que já me seguem ao longo destes 2 anos, 2 anos e 3 ou 4 meses, são pessoas inacreditáveis que não esperam um segundo para ir à procura, para pesquisar, para tentar explicar, e isso é uma coisa que eu agradeço mesmo quem me segue, porque não é fácil, não é nada fácil. E muito obrigada mesmo. A títicas mesmo. A quem está desse lado, olhem, se virem alguém a pedir boleia, por favor, ajudem. E às vezes não é só a boleia, eu acho que o Lourenço não tem noção, mas tem tido colo de muitas pessoas, mesmo que o fazem continuar a ter esta vida que não para, mas acho que também é um bocadinho pensarmos enquanto outros, como é que podemos suavizar e tornar mais leve a vida de pessoas que sofrem e que às vezes só precisam de um empurrão ou de uma mão. Espero que se inspirem com esta conversa. Um grande beijinho e o resto de uma boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.